Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos neste tempo, encerrando já quase, o tempo pascal, este momento que a Igreja nos convida a vivenciarmos o mistério da fé, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, de uma permanência, mas também do momento onde somos resgatados, de uma noite de alegria verdadeira que une ao céu a terra inteira. Mais uma vez, portanto, é religado aquilo que um dia foi rompido por conta do pecado, por conta da desobediência, por conta de um afastamento de Deus Todo-Poderoso, que nos fez por amor e que quer que permaneçamos neste amor. Acontece que a ressurreição de nosso Senhor sempre nós celebramos num domingo, e Ele sobe aos céus 40 dias depois deste domingo, e fazendo as contas não bate com outro domingo, como é o caso de hoje. Mas na última quinta-feira é que nós celebrávamos então estes 40 dias após o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. Mas aqui no Brasil, como não é feriado e geralmente nós não conseguimos participar da celebração, todas as pessoas conseguem participar desta celebração, a Igreja do Brasil, os nossos bispos fizeram um pedido à Santa Sé, que foi concedido, que nós transferíssemos esta celebração da quinta-feira para o domingo seguinte, para que todas as pessoas pudessem participar da liturgia da palavra, desta celebração eucarística. E por isso então aqui no Brasil nós celebramos a Ascensão do Senhor sempre no domingo seguinte aos 40 dias da ressurreição do Senhor, como estamos fazendo agora. Mas se nesta contagem dos 40 dias, no dia seguinte a isso, acontece o início da primeira novena que nós temos da igreja, Por isso que a igreja tem a prática de fazer novenas, porque foi mandato do próprio Senhor exatamente o tempo de oração, a espera, em preparação à festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, algumas mulheres que ali estavam, e a bem-aventurada Virgem Maria, que rezava com eles. É fato que Nossa Senhora não precisaria estar com eles pedindo o Espírito Santo, já que ela é plena da graça, já tem o Espírito Santo junto dela, Se nós pudermos observar qual é o momento que o Espírito Santo vem sobre ela, nós escutamos isso lá na anunciação de nosso Senhor a Nossa Senhora, Quando o arcanjo Gabriel vem a Nossa Senhora e diz: o Espírito Santo virá sobre ti e você então conceberá e dará à luz um filho e porá o nome de Jesus. O Espírito Santo vem naquele instante de modo completo e não só preenche, porque ela já estava plena da graça, mas esse transbordamento do Espírito sobre a bem-aventurada Virgem Maria, que faz com que ela não olhe somente para si, mas olhe também para cada um de nós, para disponibilizando o coração, pudesse acolher o Messias, o Salvador, aquele que iria fazer com que para nós abrisse uma vez mais o reino dos céus. A partir de tudo isso, esta liturgia que nós celebramos hoje é algo que nós estamos vivendo. Note que outras celebrações
nós recordamos, revivemos algo que aconteceu pontualmente na história. Por exemplo, quando dizemos que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, nós celebramos algo pontual na história, algo que aconteceu, há pouco mais de 2000 anos, nesta realidade. E isso nós estamos verdadeiramente celebramos, é mistério da nossa fé, mas algo que aconteceu pontualmente. Quando nós dizemos que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, todas estas realidades acontecem num momento pontual da história que nós celebramos. Agora, nós estamos celebrando hoje algo que está acontecendo, algo que neste instante estamos vivenciando, Nós rezamos no credo exatamente esta realidade. Veja, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. É agora, neste instante, o Senhor está sentado à direita do Pai. Então, a celebração de hoje, a liturgia de hoje, está celebrando exatamente aquilo que estamos vivendo. Aquilo que estamos celebrando no dia de hoje é o que está acontecendo neste instante. O Senhor está sentado à direita do Pai. E podemos nos perguntar, por qual razão Jesus sobe aos céus? Porque Ele mesmo diz, eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Por qual motivo Jesus precisava subir e permanecer nos céus, se Ele não poderia ficar conosco? Porque Ele enviou o Espírito Santo e não Ele mesmo permaneceu conosco, já que havia esta promessa? Porque no seio da Trindade, Ele quis inserir a nossa fragilidade. Veja, antes da sua encarnação, Jesus já estava com Deus. Isso nós podemos ver especialmente no início do Evangelho de São João. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, por Ele todas as coisas foram feitas e sem Ele nada foi feito, Então nós já temos esta realidade. Jesus estava no seio da Trindade, mas Ele querendo assumir a nossa condição, e diz São Paulo que Ele assume em tudo a nossa condição, exceto o pecado. Então Ele assumindo a nossa condição frágil, a nossa condição humana, a nossa pequenez, o Senhor quis também elevar esta fragilidade, elevar esta pequenez para o seio da divindade. Ele diviniza o nosso corpo. E por isso nesta realidade estamos vivendo, este mistério da nossa fé, que estamos celebrando no dia de hoje, é esta introdução no seio da Santíssima Trindade, a verdade da revelação, onde o Senhor, assumindo a nossa condição, não abandona este corpo, não joga ao léu. Por isso precisamos estar muito atentos a algo que às vezes adentrou, também na igreja, de que o corpo é só o prisioneiro da alma, de que ele é desprezível. Minha gente, temos que ter cuidado quando nós dizemos a carne e o corpo, apesar de aparentemente ser a mesma coisa, Quando nós dizemos a carne, quer dizer que estamos apegados às coisas do mundo. Quando dizemos o corpo, quer dizer nós, e nós somos constituídos de corpo e alma. Por isso que nós acreditamos na ressurreição da carne, dizemos que vamos ressuscitar em corpo e alma. No último dia, retomaremos este pobre corpo mortal, glorificado, e iremos direcionados em direção, mais uma vez, ao seio de Deus, aos céus, onde haverá novos céus e nova terra. Esta é a nossa fé. Como que isso se dará? Não sei, Isso não foi revelado, só foi dito que nós iríamos mais uma vez retomar este pobre corpo mortal. E seria glorificado, assim como aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo, assim como aconteceu com a bem-aventurada Virgem Maria. É por isso que nós celebramos também no dia de hoje esta realidade. O Senhor quis levar diante de Deus
o nosso pobre corpo, não para nos abandonar, não para ficar distante de nós, mas para divinizar esta realidade, para que também nós pudéssemos ter a certeza de que somos convidados a vivenciar tudo isto. Há 2 domingos atrás, nós escutávamos Jesus na sua última ceia, no seu testamento, no seu discurso de despedida, dizendo: olha, para onde vou, vós conheceis o caminho, e eu vos prepararei uma morada, um lugar para permanecer. E o Senhor, portanto, está nesta morada, está neste lugar, nos aguardando, nos esperando. Se nós nos direcionarmos para o inferno, irmãos e irmãs, Deus nos livre, é verdade que esta morada ficará vazia. Ficará vazia. Como aconteceu com Lúcifer, por exemplo. Lúcifer, o anjo de luz, que vivia diante de Deus, não querendo, portanto, permanecer na sua morada, rebelando-se contra o Senhor, abandonou o seu posto e ficou, portanto, vazio. Alguns dizem que o seu posto foi tomado por São José, inclusive, o seu lugar. Outros afirmam ser São Francisco de Assis, por ocasião da sua humildade. Ele, soberbo, orgulhoso que foi tomado exatamente por aquele pequenino de Deus, Francisco de Assis. Por isso, nós não sabemos qual dos dois que tomou o lugar. Acontece que estava vazio, e por essa razão, pela dignidade que viveram aqui na terra, o Senhor então coloca em seu lugar. Há uma morada para nós, há um lugar preparado para nós, e nós não queremos e não desejamos que este lugar fique vazio, Por isso nós devemos nos esforçar para assumir a nossa cruz cada dia. E Jesus mesmo nos apresenta, nos convida, nos convoca a sermos discípulos. Como assim? Para sermos discípulos precisamos assumir a nossa cruz cada dia. O dia que o Senhor faz nascer a igreja foi exatamente na sua cruz, do seu lado aberto pela lança, jorra sangue e água. E aí nasce, portanto, a igreja, o seu corpo místico, a cabeça que é elevada aos céus no dia de hoje que nós celebramos, mas o corpo místico de nosso Senhor que permanece aqui nesta terra, fazendo aquilo que Ele fazia, através dos sacramentos que nós vamos realizando as verdades de nosso Senhor. E por isso então, os 11 discípulos foram até a Galileia, como está escrito neste Evangelho, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Por que 11? Porque Judas já havia abandonado o grupo, já tinha se suicidado, inclusive. Estes 11 que ali estavam reunidos, mais uma grande multidão, Jesus diz algo para eles. Veja, quando viram Jesus, prostraram-se diante dele, ainda assim alguns duvidaram. E Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Podemos nos perguntar, por qual motivo foi dada uma autoridade a Jesus, se ele já tinha toda a autoridade, Se ele era Deus, ele já tinha toda essa autoridade, Assim como o Pai, assim como o Espírito Santo, tem toda a autoridade. Por qual motivo foi dada a autoridade a Jesus? Exatamente assumindo a nossa fragilidade, assumindo o nosso pobre corpo mortal, Jesus tem autoridade para redimir-nos, para arrancar das garras do maligno exatamente o nosso corpo, dando morte à morte. Jesus, com esta realidade, portanto, tem autoridade sobre a terra e sobre o céu. Portanto, Ele nos manda fazer algo, Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como assim? Veja, esse ide quer dizer assim, ide continuar indo por todos os lugares, por todos os confins que vocês encontrarem, continuem indo a todas as gentes, os gentios, portanto, que nós conhecemos.
não somente para este grupo, não somente para a gente, não somente para o povo de Deus, mas a todas as gentes, a todos os povos, proclamai, anunciai, evangelizai, pregai o evangelho, a boa notícia do reino, e tornai cada um deles discípulos meus, ou seja, que também estes povos, que também estas gentes assumam a cruz de cada dia, se coloquem atrás de mim, e também eles se tornem missionários, também eles anunciem a boa notícia do reino. E aí, caríssimos irmãos e irmãs, nós entendemos as razões pelos quais o Papa Francisco tem dito insistentemente: eu prefiro uma igreja enlameada e ferida, porque está saindo, indo ao encontro das pessoas, anunciando a boa notícia do reino, do que uma igreja limpinha, toda certinha, mas carcomida, fechada dentro das sacristias. Por isso que nós precisamos entender que nós somos convidados, não convocados, a anunciar este evangelho a todo instante, em todos os momentos. E precisamos observar como temos feito isso no dia a dia, como temos anunciado este evangelho no dia a dia, como temos pregado a boa notícia do reino no dia a dia, mas antes, como temos vivido este evangelho diariamente, como temos colocado este evangelho no nosso cotidiano, como temos colocado a boa notícia do reino em nossos corações. E o mesmo Papa Francisco nos recorda que este evangelho, aquele que contém o evangelho no seu coração, não pode ter um rosto, né, semelhante ao de cemitério ou de quem chupou limão, porque precisa ter a alegria deste evangelho. O próprio Jesus diz que a minha alegria esteja em vós e a alegria seja plena. Plena. E é por isso, é nesta realidade que precisamos estar anunciando o evangelho. Quantas e quantas são as vezes que nós viemos à missa com cara fechada, irritado, porque mais uma vez eu tenho que ir à missa, porque mais uma vez eu tenho que ir neste friozinho, neste que eu poderia estar dormindo, isso e aquilo, eu tenho que mais uma vez cumprir o preceito, porque verdadeiramente este evangelho não caiu no meu coração, porque verdadeiramente a espada de dois gumes de nosso Senhor não rasgou a nossa alma para que pudesse infundir em nós verdadeiramente o evangelho de Jesus Cristo. E aí, caríssimos irmãos e irmãs, precisamos mais uma vez recordar esta realidade que Jesus nos lembra. Se vós que sois maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, e quando eles pedem um peixe, vocês não dão uma cobra, e quando eles pedem pão, vocês não dão uma pedra, quanto mais o Pai do céu não vos derramará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedir. E é isso que nós estamos vivendo, portanto. Nós devemos pedir insistentemente todos os dias, nos 365 dias do ano, o Espírito Santo sobre cada um de nós, mas especialmente nestes dias, onde a igreja nos convida a recordar que também os discípulos estavam neste mesmo período pedindo o Espírito Santo, neste mesmo instante clamando o defensor, o paráclito sobre eles. E é por isso que junto com toda a diocese de Umuarama, nós estamos rezando, clamando, pedindo este renovar do Espírito sobre todo o nosso território diocesano, sobre cada um de nós, para que o Senhor não tenha autoridade somente na terra, somente no céu e sobre a terra, mas também autoridade sobre os nossos corações, para que assim, esmagando com a cruz todo orgulho, vaidade, prepotência, egoísmo, esmagando, expulsando de nós todas estas realidades, consiga o Espírito Santo se fazer pleno em nossa vida, que Ele possa preencher os nossos corações. Mas se estamos inchados de todo tipo de pecado, qual é o espaço que o Espírito Santo vai tomar em nossa vida? Por isso precisamos insistentemente pedir, é verdade, o Espírito Santo, mas antes tomar a nossa cruz. Por isso que o Espírito Santo não vem antes da cruz do Senhor,
Por isso que o Espírito Santo não é derramado antes de Jesus subir aos céus. Há um momento específico para isso. Veja, mesmo Jesus tendo anunciado por diversas vezes: não temam, eu estou convosco todos os dias. Mesmo Jesus tendo dizendo que permaneceria conosco. Mesmo Jesus já tendo ordenado os discípulos como sacerdotes e ter instituído a Eucaristia, os apóstolos não tinham rezado nenhuma vez a missa. Nenhuma vez. Somente depois da vinda do Espírito Santo, que eles ainda estavam fechados por medo dos judeus, o Espírito Santo vem sobre eles. E Nossa Senhora, que não precisava desse Espírito Santo, e rezava por cada um de nós, rezava pelos apóstolos e reza por cada um de nós, para que o Espírito Santo venha, para que ele permaneça, para que ele infunda em nossos corações e permaneça, portanto, para que cada vez mais tenhamos esta compreensão, expulsando de nós todo orgulho, toda vaidade, toda prepotência, todo egoísmo. A gente consiga dizer junto com São Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Para que a gente consiga rezar junto com São João Batista: é necessário que ele cresça e eu diminua. Nós consigamos rezar junto com Santa Elizabeth da Trindade: eu sou habitada pela Santíssima Trindade. Que nós consigamos verdadeiramente ter esta realidade junto de nós. Não fiquemos boquiabertos, numa situação que nós vivemos, como aconteceu com os apóstolos depois da ascensão do Senhor. Ele disse tudo isso: olha, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tornai discípulos meus, cada um destes povos, até os confins do mundo. E gente, olha nós onde estamos. Este evangelho chegou até aqui, onde nós estamos, até os confins da terra, mas ainda não chegou em tantos outros confins, não é? A nossa diocese tem como diocese irmã a diocese de Humaitá, no Amazonas. Quanto trabalho ainda nós temos naquele lugar, e nós nem rezamos às vezes por aqueles que lá estão, por aquela parcela do corpo místico de Jesus Cristo que está lá anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Estava lá, até esses dias, o Padre Fernando, que abandonou todas as coisas e esteve lá anunciando, pregando o Evangelho, falando sobre Jesus Cristo. E aqui, o seu pai ficou doente e veio a falecer. Também nós, será que temos esta coragem? Às vezes nem para rezar, nem para gastar um pouco mais, uma dezena do terço a mais, para rezarmos unicamente pelos missionários, unicamente pelas gentes que ainda não ouviram o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos dispor o nosso coração a assumir a cruz diariamente, esmagar em nós todo o pecado, para que assim crie espaço para que o Espírito Santo venha e permaneça em nós, e assim o Espírito Santo, que sopra onde quer, também possa alcançar tantos e tantos outros corações através de nós. Que sejamos estes instrumentos, que também sejamos intercessores, que também sejamos estes que espalham os dons, carismas, prodígios, virtudes que vêm do alto. E aqui queremos hoje, junto com toda a igreja, rezarmos de modo especial pedindo o dom do conselho, como nós rezávamos, Vamos neste momento professar a nossa fé, depois apresentarmos as nossas preces. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,